me apanhou na engrenagem, porque eles sabem perfeitamente que eu não gosto nada destas exposições públicas, prefiro estar desse lado, mas é com todo o gosto que estou aqui e com todo o gosto que estou tão bem acompanhada. Eu não me vou demorar muito, até porque já estamos em cima da hora, e queria só começar por o exercício mental que fiz ontem à noite, que era pensar, bom, o que é que eu tenho aqui em casa, já que é um fórum, um evento sobre a criatividade e o Alentejo, o que é que eu tenho aqui em casa que possa ser expressivo dessa duplicidade, criatividade e Alentejo. Sendo que até pode não ser, e os eruditos poderão eventualmente dizer que não é um objeto tipicamente alentejano, mas para mim faz todo o sentido enquanto objeto alentejano. Além do mais, acho que faz bem falta a esta mesa um objeto que não seja tão tecnológico e, portanto, mais material e mais sensitivo, se vocês quiserem, e que tem toda a componente não só de trabalho manual, de ser endógeno a um território e de ser extremamente sustentável, porque pode substituir vários copos plásticos e, além disso, também tem aquela característica que o Pito falou de poder vir a substituir outros produtos que possam ser usados agora e que têm que desaparecer do planeta, de plástico, mais uma vez, e que pode ser um objeto tão útil como um telemóvel, se nós estivermos no Alentejo em pleno verão, como toda a gente sabe, muito quente. Portanto, fica aqui. Por outro lado, é também um mote para eu dar a palavra aos convidados deste evento, que, na realidade, o que nós vamos fazer aqui é beber das vossas palavras. Portanto, fica aqui a metáfora para aquilo que se vai passar nos próximos 60 minutos, acho eu. Vou começar por apresentar os ilustres convidados. Tenho o Ricardo Duque, que é o presidente do Espaço O, é membro do gabinete de apoio à presidência da Câmara Municipal de Óbidos. E este Espaço O, que vai ser o projeto que vai ser apresentado pelo Ricardo, é um espaço, como foi dito, de ativação comunitária e é um projeto onde se desenvolvem projetos sociais e também projetos ligados à arte. Ok, pronto, peço desculpa porque escrevi tudo a correr e não ficou como deve ser. Depois tenho o João Serrão, que já nos conhecemos há algum tempo, não é? E o Ricardo é de Óbidos, mesmo. Pronto. No caso do João, é um martulense que emigrou para o Algarve, temporariamente ou não, logo se vê, e é um licenciado em Sociologia, com formação superior na área da Sociologia. Foi técnico superior da Câmara Municipal de Merto, sempre ligado às questões da cultura e do turismo, e agora está na Divisão de Cultura e Património da Câmara Municipal de Loulé, e é membro da equipa do projeto que nos vem apresentar, que é o Loulé Criativo. De seguida tenho o Hugo Guerreiro, formação superior em História da Universidade de Évora, é borense, portanto, e é o responsável técnico da candidatura de produção do figurado de Estremoz a Património da Humanidade e é o responsável pelo Museu Municipal de Estremoz. Por fim, mas não em último, o Vítor Bezu, que nós temos todo o orgulho de ter cá, ainda por cima foi aluno desta casa, portanto retornou, é presidente da Junta de Freguesia de Bringel e vem-nos apresentar um projeto, um evento que a Junta de Freguesia dinamiza, que se chama Sabores no Barro, e este evento promove a olaria e o trabalho no barro. Portanto, sem mais demoras, vou passar a palavra pela ordem que está no programa, porque eu quando tenho espaço para criatividade, isto fica mais desarrumado, portanto vamos seguir a lógica e é exatamente a lógica do posicionamento aqui dos nossos convidados. Portanto, bom trabalho para todos. Bom dia a todos. Permitam-me que, de forma informal, cumprimento todos os presentes. Um agradecimento muito especial também pelo convite que foi dirigido ao município de Óbidos e ao Espaço O, aos ilustres colegas da mesa e a toda a organização. O Espaço O, como foi dito, é um espaço de ativação comunitário e está assente numa estratégia que nós designamos por uma estratégia que significa valorizar
o que é nosso. Óbidos, e como aqui foi dito, tem apostado em diversas áreas, a área da educação, a área da tecnologia, mas acima de tudo na área do desenvolvimento comunitário. E esta é uma área que tem sido trabalhada pela associação que eu coordeno, que é a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Concelho de Óbidos, vulgo Espaço O, que nem mais nem menos pretende operacionalizar aquilo que é uma estratégia também municipal. Quem está ligado às câmaras municipais sabe a carga burocrática que existe, o distanciamento que muitas vezes existe também da comunidade local e, portanto, com a necessidade de operacionalizar essa questão, optámos por desenvolvê-lo ao abrigo deste projeto. Este projeto está dividido em 7 eixos de intervenção: o empreendedorismo e inovação, a cultura, identidade, memória e tradição, a educação e formação, a saúde e intervenção social, o desporto, a aventura e lazer, as relações externas, a mobilidade e a cooperação internacional e o ambiente e a sustentabilidade. Naturalmente, e para aquilo que nos traz aqui hoje, a área que é a área que efetivamente tem vindo a ser mais trabalhada ao abrigo deste projeto é a área do empreendedorismo e da inovação. E porque nós muitas vezes, embora os projetos às vezes na nossa cabeça sejam os ideais, nós temos muitas vezes dificuldades quando os queremos operacionalizar. E uma das dificuldades que nós em Óbidos sentimos, e naturalmente muitos de vós também poderão sentir, tem que ver com, muitas vezes, a nossa comunidade ter alguma dificuldade em acompanhar aquilo que são os objetivos que pretendemos vir a desenvolver. Por coisas simples, mas que nós, e principalmente os mais jovens, e estão aqui muitos, já não conseguem alcançar. E é neste sentido que nós pretendemos desenvolver esta estratégia quando, enquanto num parque tecnológico que recebe, por exemplo, empresas de base tecnológica, pessoas que já têm um elevado nível de formação, o Concelho de Óbidos é um concelho muito rural. E, portanto, a dificuldade muitas vezes de entrar na página do município, de entrar num site, são coisas que para muitas pessoas são difíceis. E é importante começarmos o projeto com a identificação daquilo que é as questões difíceis na nossa comunidade, e este é, acima de tudo, um projeto de proximidade. Nós não podemos dizer à maior parte dos nossos residentes que esta informação está no site A, tem um formulário, um Google Form, etc. Não funciona. E, portanto, nós, em conjunto com as técnicas também que trabalham a área do desenvolvimento comunitário em Óbidos, tentamos aqui desmistificar um bocadinho e dizer às pessoas que muitas delas, sem saber, sem ler, mas sendo detentoras de determinados talentos ou saberes, que podem ser empreendedoras. E este é o grande desafio. É como é que pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, muitas delas não têm formação, podem construir o seu modelo de negócio e podem vir a gerar empregos e a gerar valor acrescentado. E o programa, acima de tudo, o programa que tem... Portanto, este é o nosso espaço. É um espaço, mesmo na entrada da Vila de Óbidos, que faz lembrar uma pequena quinta, um pequeno edifício que foi adquirido pelo município há uns anos e que é, acima de tudo, uma incubadora de saberes e de talentos. E tem um programa, que é um programa que nós designamos por Programa Ativa-te, com o slogan Deixa-te de desculpas. O que é que nós pretendemos? É que, ao abrigo de uma metodologia que nós identificamos, que é a metodologia do Design Thinking, possa, num processo colaborativo, que possamos gerar aqui um negócio. E como é que isto funciona? Portanto, a metodologia do Design Thinking tem 5 etapas, desde a etapa do identificar o saber, identificar o talento, juntarmos em equipa, numa equipa multidisciplinar, pessoas ligadas ao turismo, ao empreendedorismo, ao design, à hotelaria. Portanto, tentamos juntar e criar uma rede de parceiros que depois nos possam auxiliar em função daquilo que são as necessidades daquele
empreendedor. E depois, naturalmente, que temos que fazer toda a parte de enquadramento legal, prototipar toda esta situação, criar uma marca, criar uma identidade gráfica, legalizar e depois testar. E testar é a principal etapa desta metodologia, e nós, ao abrigo do teste de mercado, temos feito um conjunto de participações, não só em Óbidos, mas também no LX Factor em Lisboa, na BTL, um conjunto de grandes eventos para pequenos empreendedores que vão à procura de recomendações, vão à procura de testar, vão à procura de massa crítica, de tentarem perceber o que é que podem melhorar. Porque eles, efetivamente, eles têm o saber fazer, eles têm o talento, mas não têm todas as outras ferramentas que são necessárias para criar esse negócio. Por outro lado, este é um programa direcionado maioritariamente para os produtos endógenos e a valorização daquilo que é local. Todos os locais têm a sua identidade, todos os territórios têm algo que os identifica e que os diferencia, e nessa expectativa existe aqui este repto de aproveitar aquilo que nós temos e como é que nós conseguimos transformar aquilo, reinventar aquele saber ou aquele talento e transformar em negócio. Alguns dos projetos eu vou apenas aqui mostrar. Neste momento o projeto tem 5 anos, desses 5 anos resultaram cerca de 25 empreendedores. Desses 25 empreendedores estamos a falar de mais de 100 postos de trabalho. E, portanto, é para nós bastante significativo quando o principal objetivo deste programa é criar o seu próprio, é que seja um negócio de família e que, acima de tudo, possa criar o seu posto de trabalho do empreendedor, mas, por outro lado, que possam também gerar postos de trabalho. Maioritariamente este programa é um programa para pessoas que têm algumas dificuldades, não sejam só da parte da formação, mas muitas delas que não têm também poder económico para poder investir num programa, e o município e o Espaço O tentam facilitar todas essas questões e, portanto, tentamos aqui numa lógica colaborativa desenvolver estas parcerias para que o projeto não saia demasiado dispendioso ao município, mas, por outro lado, sabemos de antemão que o empreendedor não tem forma de o fazer. E, portanto, é como uma alavanca para estas pessoas. Este é um dos exemplos, os macarrão de Óbidos. O macarrão, como todos sabem, não é um produto tipicamente português. Torna-se mais português quando um dos objetivos é ligarmos o macarrão aos sabores e aos produtos endógenos, desde a pera rocha, desde a uva, desde a aguardente, desde a ginja, desde o chocolate, e, portanto, tentamos, ou melhor, naturalmente, que este é um processo participado. Este foi um dos casos que depois faz aqui uma reaproximação identitária da coisa. O Espaço O, eu tenho aqui a ordem trocada. O Espaço O trabalha também em regime de cowork, e quando nós juntamos várias pessoas, várias cabeças a pensar a mesma ideia, a coisa funciona maioritariamente, ou melhor, do que juntar um técnico com um empreendedor. Por outro lado, o programa pretende e tem também uma forte componente para o empreendedorismo pelas artes. E é aí que tem ganho uma maior expressão nos últimos tempos, que é, nós em Óbidos temos a ligação também com uma escola de arte e design mesmo ao lado, 2-3 quilómetros. Temos muitos jovens que, ao abrigo também dos programas que são colocados pelo município nas escolas, que vêm com essa vontade, e uma das coisas que nós queremos é mostrar também à nossa comunidade e fora dela que é possível fazer-se aquilo que se gosta, é possível aproveitar os talentos que nascem com cada um de nós e que os conseguimos transformar
e colocar como modelos de negócio. E quando falamos em artes, falamos em pessoas que têm projetos na área das joias, pessoas que têm projetos na área do artesanato, pessoas que têm projetos na área da música, na área da pintura, na área da escultura, e que o Espaço O, também pela sua localização geográfica na vila, uma vila onde estamos a terminar, neste caso, 2018, e que já vai perto dos 3 milhões de visitantes anuais, e tentamos também potenciar um espaço de excelência para que estas pessoas possam testar, possam apresentar o seu produto, possam, acima de tudo, vender, criar o seu espaço e o seu negócio. O diferente, um bocadinho diferente daquilo que é habitual, é que tentamos, nós não alugamos espaços, ninguém nos paga uma renda, aquilo que nós tentamos, e porque é esse um dos objetivos, tem que ver com o envolvimento da comunidade. E estes agentes fazem uma troca de serviços. Portanto, neste caso, estamos a falar de pessoas que têm projetos na área das artes, onde fazem ateliês com a nossa rede Melhor Idade, com os nossos séniores, onde desenvolvem trabalho nas escolas, onde desenvolvem trabalho com as associações locais e, portanto, pretendem aqui desenvolver um trabalho que se pretende que seja uma das lógicas principais do desenvolvimento territorial de Óbidos, que é envolver as pessoas. É, acima de tudo, isso que é uma dificuldade muitas vezes grande, que é de nós aproveitarmos aquilo que cada um de nós sabe fazer, direcionarmos essas pessoas em modelos de negócio, em projetos, em muitas outras coisas. Naturalmente que depois também, porque Óbidos tem um conjunto de eventos de diversas áreas, estes empreendedores fazem parte integrante também destes projetos, na área da literatura, por exemplo, no Vila Natal, no Festival Literário, entre muitos outros. E depois também serve também naturalmente como teste de mercado, que é a filosofia base, a etapa base desta metodologia que nós utilizamos, da metodologia do Design Thinking. Eu tenho aqui algumas fotografias e não me vou alongar muito mais. Estes são alguns produtos como o azeite, como os doces, como o queijo, neste caso na área mais das artes, associada à moda. Temos coisas como biscoitos de ginja ou biscoitos de cebola, os quindó, as rainhas, que é um trabalho desenvolvido também pelos nossos utentes da melhor idade. Uma das necessidades que nós sentimos em Óbidos, e quando falamos de envelhecimento ativo, é que é importante que as pessoas se sintam úteis. E hoje em dia, pessoas com 60, 65 anos são pessoas que estão completamente, a maior parte delas, ativas, que estão disponíveis, inclusive, para desenvolver um conjunto de trabalhos, e aquilo que pretendemos é também conseguir aproveitar aquilo que cada um deles sabe, com técnicas, eventualmente, mais artesanais, mas de que forma é que nós depois conseguimos também associar isto a novos produtos e muitas vezes associá-los com empreendedores que fazem disso vida. A ginja, isto é uma das nossas participações em Alcântara, no LX Rural. Este é o nosso espaço onde fazemos também ações de team building com as nossas associações, com os nossos jovens. Este, por acaso, é um dos murais que foi feito no nosso edifício, também com 2 alunas do agrupamento de escolas José Óbidos, algumas exposições, e portanto é um bocadinho disto que o Espaço O trabalha em Óbidos na área do empreendedorismo, que é naturalmente o alavancar o trabalho em comunidade, o trabalho em equipa, e que tem sido resultado deste programa as 100 pessoas que já criaram as 100 pessoas, neste caso 25 projetos, correspondem a 100 pessoas, que estão neste momento no ativo, que desenvolvem a sua atividade e recebem o seu salário mensal ao abrigo deste programa,
e naturalmente que para o Espaço O tem muito mais que podia explanar aqui hoje, mas de facto o tema é esta questão do empreendedorismo e estou disponível naturalmente para qualquer dúvida que possa surgir. Muito obrigado. Então, muito bom dia a todos e a todas. Um agradecimento também pelo convite que fizeram ao município de Loulé para estar presente hoje neste encerramento do Alentejo Criativo e termos a hipótese de apresentar o projeto Loulé Criativo. Um pequeno enquadramento sobre o Loulé, onde fica na região Algarvia. E tem cerca de, quer em área, quer em população, tem cerca de 15% daquela região. E tem parques naturais, áreas de paisagem protegidas dentro do seu território e obviamente que, de uma forma geral, quer o Algarve, quer Loulé são mais conhecidos por locais de desenvolvimento turístico de excelência de sol e praia, como a Quinta do Lago, Vila Moura, Val do Lobo e algumas infraestruturas que estão diretamente relacionadas com estas estruturas de turismo. Mas obviamente que não existe só isto e o Concelho de Loulé é um concelho, como puderam ver no mapa, se estende desde o litoral até à serra e existem muitas mais-valias, potencialidades, nomeadamente na área dos patrimónios, património cultural, património ambiental, património humano. E daí foi pensada a estratégia e o projeto do Loulé Criativo. Pronto, o Loulé Criativo tem como objetivos criar o valor através da valorização dos recursos patrimoniais existentes no território, sejam eles humanos, materiais ou imateriais, criar uma oferta turística complementar e não sazonal, ou seja, fugir à questão do sol e praia e de tudo o que está relacionado e criar durante todo o ano e não apenas nos meses de verão um fluxo de visitantes ao concelho, promover a investigação, a formação e a inovação nas artes e nos ofícios, criar produtos criativos e diferenciadores do destino que são alicerçados na autenticidade e identidade daquele território, e, obviamente, partilhar a cultura e potenciar o saber fazer enquanto recursos que podem contribuir para o desenvolvimento económico daquele concelho, nomeadamente através da criação de emprego e de uma dinamização económica de forma geral. O Loulé Criativo é um chapéu que está dividido em 3 grandes linhas: o turismo criativo, o ECOA, espaços de conhecimento, artes e ofícios, e o Loulé Design Lab. O turismo criativo tem mais a ver com as questões das experiências criativas e com uma rede local de parceiros, normalmente parceiros privados. O ECOA, que é o espaço, que é o coração do Loulé Criativo, o centro do Loulé Criativo, mais relacionado e com os objetivos das residências criativas, da formação e da rede de oficinas. E o Loulé Design Lab, que é o local de incubação para designers e makers. Relativamente à rede local de turismo criativo, ela neste momento conta com 17 parceiros ativos. Neste slide poderão ver alguns destes parceiros que realizam regularmente atividades nas áreas da arte, do design, do património, artes e ofícios e da gastronomia. Durante estes 3 anos que se iniciaram estas experiências de turismo criativo, foram realizadas experiências nas áreas que se podem ver: pinturas na cal, costura, empreita, construção de objetos com reciclagem, o pão em forno de lenha, e desde o início, desde 2006 até 2018, tem-se
tem existido, por um lado, uma diminuição da realização destas atividades, mas por outro lado, um aumento da sua participação devido à afinação de algumas questões que decorreram no primeiro ano e que foram afinadas nos seguintes, que resultaram, obviamente, numa maior participação e adesão a estes eventos. Neste slide são algumas imagens das experiências na parte da empreita, da CAL, e também com um dos parceiros, que é a Quinta da Torre, que é um parceiro que trabalha nas áreas dos vinhos. Continuando as imagens de algumas das experiências, dos tambores, da olaria, gastronomia e dos passeios pedestres relacionados com questões do património, quer ambiental, quer do património cultural. Estas atividades são divulgadas todas no site, na página de internet do Lolé Criativo, e os interessados podem, através desta página, que podem ser realizadas as inscrições das atividades. A autarquia, através do Lolé Criativo, serve de mediador e divulgação nestas atividades, primeiro numa fase de avalizar estas atividades e ver se o enquadramento se enquadram ou não, posteriormente divulgação, mas todo o relacionamento entre o participante é sempre com o parceiro que organiza a atividade e é feita através deste site. Isto é uma pequena mapa dos espaços oficinais do Lolé Criativo, que quero apresentar a seguir. E o primeiro que vou falar é do espaço dos caldeireiros. Este espaço, ou seja, a questão do caldeireiro é uma questão que era uma profissão muito antiga e que existia com abundância no concelho de Lolé. Atualmente, e quando iniciámos o Lolé Criativo, não existia ninguém a trabalhar ativamente na questão desta arte, e encontramos dois mestres que deram uma formação a 4 formandos e que resultou muito bem, que foi necessário, entre aspas, a criação de um espaço de produção e comercialização que deu origem, neste momento, à oficina dos caldeireiros, onde 4 pessoas, 2 dos mestres e 2 dos formandos, trabalham e vendem os produtos que fazem nesta arte do caldeireiro. A Casa da Empreita é outra das oficinas, mas que surgiu com uma filosofia um bocadinho diferente. Ou seja, as empreiteiras existiam, ainda algumas, espalhadas pelo concelho, e sentiu-se a necessidade de ter um local em Lolé onde elas pudessem trabalhar, mostrar e vender os seus produtos, daí ter sido criada esta Casa da Empreita. E quando digo que a filosofia foi relativamente diferente à dos caldeireiros, foi porquê? Porque depois de estar a funcionar a Casa da Empreita, sentimos em conjunto a necessidade de existir formação. Porquê? Porque as empreiteiras já têm alguma idade e é necessário que este conhecimento seja passado para as gerações mais jovens, de forma que a técnica não se perca e este conhecimento continue ativo no Concelho de Lolé. Existe também a Oficina do Barro, um espaço também foi recuperado pela autarquia e que está dividido em dois espaços, um onde trabalha o antigo oleiro e o outro que é utilizado quer pelo oleiro, quer pelo Lolé Criativo, quer por alguém que precise de fazer atividades relacionadas com as questões do barro e da olaria. É um espaço de formação que é utilizado pelas escolas, pela autarquia e por outros parceiros que necessitam. A oficina de cordofones é uma das mais recentes oficinas do Lolé Criativo, onde são construídos, reparados instrumentos musicais de corda. Também é dada formação nesta área neste caso dos cordofones, dos instrumentos de corda. E do relojoeiro, a oficina do relojoeiro também na mesma filosofia, onde se fazem formação, onde se promovem reparações de relógios e dá-se workshops e formação na área da relojoaria. E a estrutura do Lolé Criativo, o Lolé Design Lab. No Lolé Design Lab funciona no antigo Convento Espírito Santo, onde funcionou a Universidade em Lolé,
e tem como objetivos a incubação de designers e fazedores, a investigação e experimentação nas áreas das artes e ofícios, dinamização da transmissão de saberes, criação de uma visão integrada e estratégica da produção local e a criação de redes e parcerias para gerar oportunidades, conhecimento e notoriedade. Este Lolé Design Lab iniciou em setembro de 2017. Houve uma primeira chamada para vários projetos em agosto de 2017 e nessa primeira chamada foram selecionados 10 projetos que resultaram em 10 residentes que estão a trabalhar no Lolé Design Lab. Entre agosto e maio o balanço foi bastante positivo do Lolé Design Lab e como existia, por um lado, a procura por mais criadores de um espaço para poderem trabalhar e existia por parte do Lolé Criativo também a disponibilidade e espaço para acolher mais projetos, houve uma segunda chamada em maio de 2018, onde foram selecionados mais 8 projetos. Neste momento temos 18 incubados e residentes a trabalhar no Lolé Design Lab. Alguns dos projetos dos incubados do Lolé Design Lab, como podem ver, artesanato em madeira com pirogravura, a recriação de padrões e formas do património, nomeadamente calçada e platibandas, realizados em peças com diferentes materiais e diferentes texturas, criação de sabonetes e acessórios com design contemporâneo inspirados também na cultura mediterrânica, a utilização de cortiça para a criação de peças, e também em conjunto com outros materiais como o barro e o cobre, também a questão da estampagem artesanal em têxteis. Estas imagens são de cima do grupo dos 18 incubados, também com os responsáveis do Lolé Design Lab, e em baixo, à esquerda, uma que considero bastante importante, que é a da oficina do Lolé Design Lab, com os 2 carpinteiros da autarquia. Ou seja, às sextas-feiras, os carpinteiros da autarquia estão a trabalhar em conjunto ou com os incubados nos projetos, ou com alguém que tenha algum projeto que necessite de utilização deste espaço oficinal. Ou seja, a filosofia do Lolé Design Lab é também de inclusão dos saberes, neste caso dos carpinteiros da autarquia, que já lá estão há muitos anos, em conjunto com os saberes dos novos, dos designers e dos criadores que estão incubados no Lolé Design Lab. De referir que, quer com a oficina da empreita, quer com a oficina dos caldeireiros, existe um relacionamento muito próximo entre o Lolé Design Lab e estas oficinas. Não sei se repararam nas imagens destas oficinas, muitos dos produtos que estão lá estão os produtos tradicionais feitos de forma tradicional, mas estão alguns produtos já são resultado de um trabalho conjunto entre os artesãos e as artesãs e os criadores do Lolé Design Lab. O Lolé Design Lab, para além da questão dos incubados, tem uma programação e desenvolve diversas atividades ao longo do ano, para um ciclo de conversas, onde pretende apresentar ideias e projetos e promover o debate à volta dos temas que o Lolé Design Lab trabalha, o design, a cultura local, as áreas circundantes. É também parceiro, quer de várias entidades, quer de vários eventos que se realizam, não só no Algarve, mas noutros sítios, como o Algarve Design Meeting, que é organizado pela Universidade do Algarve, o Festival MED em Lolé e outros, e faz também workshops que são dinamizados pelos residentes no Lolé Design Lab, de forma a permitir que a comunidade conheça as técnicas, os produtos, a comunidade de visitantes conheça as técnicas, os produtos e os materiais trabalhados no espaço. O Lolé Design Lab tem também, desde junho, as lojas pop-up. A primeira edição foi em junho, junto com o Festival MED, que é um espaço onde os projetos dos residentes estão não só à mostra, mas também, não é só uma mostra, mas também como venda, quer para os residentes, quer para os visitantes. Funcionou muito bem nesse primeiro. Houve já uma segunda edição entre setembro e outubro, e a terceira edição da loja pop-up, que é localizada no Centro Histórico de Lolé, também vai abrir agora nos próximos dias para aproveitar também a época natalícia. As residências criativas, eu coloquei este slide aqui, porquê? Porque estas residências foram um bocadinho os primórdios do Lolé Design Lab. Estas duas, a mesa ajudada e os designers de Lolé. E a mesa ajudada tinha uma filosofia bastante interessante, que
que também tem a ver um bocado com algumas das atividades realizadas, como por exemplo aqui no Alentejo, estou-me a lembrar a questão da matança do porco, quando alguém vai matar o porco, vai a família, vão os amigos e cada um tem a sua tarefa, um lava as tripas, outro faz as chouriças, outro corta a carne, e no fim acaba tudo com uma refeição em conjunto. A filosofia da mesa ajudada foi semelhante, mas ligada às questões da criatividade. Foi realizada entre designers escoceses e designers designers loutanos e também artesãos loutanos, com a mesma filosofia. A imagem é de baixo, ou seja, foram eles que criaram tudo, a mesa, os copos, os talheres, tudo, durante a residência criativa e no fim, e obviamente a refeição, e no fim acabou com uma refeição. E foi um bocadinho esta filosofia da mesa ajudada que depois deu o pontapé de saída para a criação do Lolé Design Lab e da sua filosofia de trabalho com os artesãos locais. O ECOA, como referi anteriormente, será o coração do Lolé Criativo. Do ECOA, neste momento, existem as oficinas que referi, a rede de oficinas. O ECOA, que é este espaço que podem ver, irá abrir ao público em janeiro, e será a sede do Lolé Criativo, mas será o local onde serão realizadas as residências, oficinas, formação e também exposições. Este espaço será não só utilizado pelo Lolé Design, pelo Lolé Criativo, mas será utilizado também pela Divisão de Cultura e Património da autarquia, nomeadamente a parte das residências artísticas ligadas à parte das galerias de arte contemporânea e também à parte da investigação científica que se vem realizando em Lolé, no Museu de Lolé, nos últimos anos. Para finalizar, este mapa do Centro Histórico de Lolé mostra a localização das oficinas do Lolé Criativo, e o mapa seguinte mostra não só a localização das oficinas, como também a localização de outros investimentos, obras, infraestruturas que estão a ser, ou já estão a ser desenvolvidas no Centro Histórico pela autarquia. Isto para mostrar que o Lolé Criativo faz parte de uma estratégia de desenvolvimento mais alargada que a autarquia tem para o Centro Histórico e para a cidade de Lolé. Posso dar, por exemplo, o quarteirão cultural, a musealização dos banhos islâmicos, arruamentos do Centro Histórico ou uma série de obras de reabilitação do espaço público, como parte desta filosofia e desta estratégia global de recuperação a vários níveis do Lolé, do Centro Histórico de Lolé. Pronto, deixo aqui alguns contactos no caso que necessitem e mais uma vez obrigado a todos e a todas e obrigado pelo convite para estar presente. Não só. Ora, bom dia a todos, agradecer à organização o convite que muito prestigia o Museu Municipal de Estremoz e agradecer a vossa paciência de ainda aqui estarem. É um grupinho mais reduzido, mas é sempre importante para vós e foi com base mais nos alunos que eu fiz esta apresentação. É sempre importante estarem a ganhar aqui o conjunto de ideias. Eu tenho estado a aprender imenso e agradeço aos meus colegas de painel por isso mesmo. Muito bem, então venho-vos falar, mais do que falar do figurado extremoso ou do boneco de extremoso, vocês conhecerão melhor assim esta tipologia de artesanato, quero-vos falar do percurso que levamos até a inserção na lista representativa de Património Cultural e Imaterial da Humanidade da Unesco.
Bem, vamos dividir a apresentação em 3 pontos fundamentais. Portanto, como foi o processo de inscrição, está prestes a fazer 1 ano. Vou descrever o processo e também quero falar-vos um pouco do projeto de salvaguarda e valorização. O enquadramento legal, portanto, a candidatura teve por base a Convenção para a Salvaguarda de Património Cultural e Material da Unesco, que foi realizada em Paris em 2003, e em termos de legislação nacional, claro, a Lei de Bases de Património e o Decreto-Lei da Salvaguarda de Património Material 149/2015. Ora bem, antes de eu avançar ainda mais por aqui, como é que surgiu esta ideia da inscrição do figurado de Estremoz? Perfilavam-se diversas candidaturas à inscrição, umas que eu concordava mais do que outras, e eu sentia que tinha ali em Estremoz um património desconhecido da maior parte das pessoas e que tinha um potencial imenso para ser integrado nesta lista. O boneco de Estremoz, como devem saber, é uma figura que pelo menos existe desde o século, portanto, é um património que existe desde o século XVII. É um boneco que é construído às partes, utilizando a placa, o rolo e a bola, e depois é vestido. Nasce essencialmente pela necessidade espiritual do povo, ou seja, são criadas imagens para as pessoas rezarem, imaginarem Nossa Senhora da Conceição, Santo António, São João, etc. E é o que eu chamo a democratização do acesso às imagens religiosas, ou seja, as igrejas e os conventos é que tinham as grandes imagens, ou as famílias mais abastadas, não é, da nobreza ou da burguesia, e o povo quer ter também destas imagens para rezar. A imagem da sua devoção ligada à Nossa Senhora da Conceição, ao Santo António, ao São João, e então, dada a riqueza dos solos argilosos de Estremoz e dada já o trabalho de olaria que existia, com certeza alguém se terá aventurado a fazer a primeira figura, e a partir daí foram criadas dezenas de oficinas. Por exemplo, em 1836 tínhamos 26 oficinas de figureiros e 24 de olaria, para termos uma noção de facto da força que teve, portanto, que teve este património, portanto, em Estremoz. E depois foi o presépio, a mesma coisa, a democratização do presépio, onde os artistas populares criam pequenos presépios, imitando os presépios mais eruditos da Escola Machado de Castro, não é? E também colocam isso facilmente acessível ao povo. Portanto, e é deste contexto que nasce o figurado de Estremoz. Portanto, com uma história multissecular, um modo de fazer único, não há outro modo de fazer, portanto, o figurado, portanto, deste modo, com base nesta técnica, mas também com base na estética. Há uma estética muito particular, ligada a cores muito garridas, portanto, os bonecos não são hieráticos, não apresentam movimento, as caras não apresentam expressões, portanto, têm uma característica muito forte. Depois, como mais à frente vamos ver, não havia figurado nenhum ainda classificado. Ora bem, então, em termos das definições, fomos ver, de facto, se enquadrava a produção de figurados de Estremoz nas definições, portanto, que eram dadas pela Unesco para nós podermos candidatar, e que, de facto, está aí a vermelho, eu não vou ler, já devem ter lido, portanto, que claramente o figurado de Estremoz estava perfeitamente enquadrável no que era exigido, e no artigo 2 também temos aqui as técnicas artesanais tradicionais. Ora bem, pronto, eu já me adiantei um pouco, mas posso avançar. Portanto, o porquê, elemento de história multissecular, produção específica desta área, eu esqueci há pouco de referir isto, portanto, a produção do figurado, por exemplo, ao contrário de um tapete de arraiolos, todos vocês também conhecem, para utilizar uma linguagem mais simples. A produção é típica de arraiolos, mas aqui em Beja haverá alguma tapeteira que fará, em Lolé, em Mértola, portanto, é uma produção que já extravasou as fronteiras do concelho. Nós em Estremoz não ultrapassou, portanto, essa fronteira. Temos, de facto, influenciamos, por exemplo, no Brasil, no Vale de Paraíba, no estado de São Paulo, há umas figurinhas chamadas paulistinhas. Tivemos investigadores brasileiros já, e está encontrado, de facto, o nexo,
que foram inspiradas, portanto essas figuras são inspiradas no figurado de Estremoz. Lá há figurado de Estremoz, lá estão as tais imagens para as pessoas rezarem, Santo António, Nossa Senhora da Conceição, e certamente no pós-independência, e até foi uma das causas certamente da queda do número de oficinas em Estremoz, no pós-independência, não havendo acesso, os próprios brasileiros começaram a adaptar o que viam, utilizando outra técnica, porque não o conheciam, e criaram as famosas paulistinhas, que são também imagens religiosas, portanto, imagens religiosas pequenas, simples, de produção simples, muito mal cozidas, não são cozidas como as nossas, mas lá está, uma influência de Estremoz a Além-Mar, o que é bastante interessante. E tem-se encontrado figurados de Estremoz, Santo Tomé e Príncipe, Angola, na Extremadura espanhola tenho quase a certeza que há, em Olivença já me disseram que há, mas isso é natural, até 1801 foi portuguesa, não é? Portanto, é perfeitamente natural. E eu estava aqui a especificar este ponto, produção específica desta área geográfica de Estremoz. E uma produção única, eu já falei disto. Ora bem, além disto, é um saber fazer reconhecido pela comunidade como seu e que marca a cultura local. No princípio do século XX, há esse levantamento feito no Brados do Alentejo, que é um jornal local, os habitantes de Estremoz até eram gozados, digamos assim, eram chamados de bonecos de Estremoz. E não eram por os bonecos serem bonitos, era exatamente pelo contrário. Não é? Era uma forma da vizinhança ali do concelho de picarem os extremocenses, era chamarem-lhe bonecos. Portanto, e há uma série de expressões associadas, se queres ter mais filhos, manda fazê-lo ao Lareal Facinha, coisas deste género, que marca a cultura local e que mostra este reconhecimento. Não é? Mas pronto, as pessoas têm muito orgulho e quando se fala do boneco de Estremoz, portanto, as pessoas põem-se em sentido e de facto é isso que é muito bonito aqui no figurado. E os barristas existentes eram existentes na altura da candidatura e hoje ainda são, para garantir a produção nas próximas décadas, havendo inclusivamente já jovens a trabalhar. Aqui há um problema, e depois vou falar disso mais à frente, é que de facto é um circuito bastante fechado e isso tem sido complicado de entrar aí. Ora bem, no processo de candidatura há algo que é fundamental, se algum de vós se aventurar a tal, é termos a comunidade connosco. Se a comunidade não quiser a inscrição, nós não podemos avançar. Portanto, porquê? A produção é deles, não é nossa. Não é nem da Câmara, nem do Museu, nem de alguma associação de amigos do património. Portanto, a produção é deles. Portanto, o modo de trabalhar é deles, não é? E isso tem que ser respeitado e a Unesco faz fincapé disso mesmo. Portanto, eles têm que estar interessados em participar nos estudos e têm que estar interessados em assegurar a transmissão. Nós aqui no Alentejo, e vocês já devem ter ouvido essa expressão, eu quero que a arte morra comigo. Eu já ouvi esta expressão várias vezes. De facto não pode, não é? Tem que haver vontade de transmissão ou também a candidatura não é aceita. E porquê é que o figurado de Estremoz, a produção integrou a lista representativa e não a de salvaguarda, não é? Portanto, a produção não está em perigo de desaparecimento a curto ou a médio prazo, há artesãos em número suficiente a trabalhar e a transmissão tem sido assegurada. Há uma necessidade portanto, sentíamos a necessidade de reconhecimento desta especificidade produtiva em termos técnicos e estéticos, portanto, um reconhecimento em termos nacionais e internacionais e, por incrível que pareça, não é? Já que o barro é de facto dos primeiros materiais, das primeiras matérias-primas que o homem trabalha desde sempre, não havia nenhum figurado inscrito na lista representativa de património cultural e material da humanidade, nem sequer na de salvaguarda. Portanto, é algo que de facto não... eu fui apanhado de surpresa com isto e que eu senti que ainda dava mais força à candidatura para nós conseguirmos avançar. O que estava era uma cerâmica artesanal do Orezo, portanto, na Roménia, e do Botsuana umas talhas muito rudimentares, muito neolíticas, e a produção da olaria de Bisalhães, portanto, do Norte, que estava também na lista de salvaguarda, porque há um ou dois velhotes que ainda produz, mas, portanto, está em perigo de desaparecimento. E é uma forma da Unesco dizer que este património tem que ser salvaguardado para, então, depois até subir para a lista representativa. Quais as razões para nós candidatarmos, não é? Primeiro, valorizar os barristas, a produção e, consequentemente, a cidade e o concelho, não é? Valorizar o trabalho dos barristas.
há algo que nós estamos muito atrasados em termos artesanais do resto da Europa. Para nós, um trabalho artesanal ainda é um trabalho socialmente baixo. Isto parece que não, mas para um jovem se interessar, sente que está ou a descer de categoria social ou a manter-se na categoria social dos pais e avós, e é complicado. Ainda em Portugal há esta mentalidade. Não é? No resto da Europa não, é extremamente valorizado qualquer trabalho artesanal. Portanto, colocando um selo Unesco sobre este património, imediatamente um jovem que se quer aventurar na arte sente que há ali um reconhecimento social diferente. Eu penso que isto também é importante. Portanto, os barristas sentirem que o seu trabalho tem um carimbo único e que os valorize inclusivamente socialmente, além da sua produção, claro está. Salvaguardar o modo de produção de descaracterização, o que é que isto quer dizer? Há muitas encomendas e encomendas verdadeiramente disparatadas em virtude dos colecionadores serem dos principais compradores. Ou seja, o colecionador quer sempre aquela peça que mais ninguém tem e pede coisas absolutamente absurdas. Com este selo, acompanhado de um processo de certificação que estamos a desenvolver, queremos evitar isso mesmo. Não é? Já havia barristas que estavam para aumentar as vendas a permitir-se fazer este tipo de encomendas, e isto foi ótimo e eles deixaram-se de facto dessas encomendas. E obviamente não vamos esconder, queremos o desenvolvimento económico desta área geográfica. Então, quais é que foram os primeiros passos que nós demos? O apoio dos artesãos foi fundamental para o início da candidatura, o apoio dos extremocenses e forças vivas do Conselho, e fomos dando conhecimento do projeto aos extremocenses. Eu, por exemplo, ia às feiras. A melhor forma de apanhar as pessoas aqui no nosso Alentejo, nas terras mais pequenas, é ir às feiras de comes e bebes. É mesmo assim. E então, nessas feiras, nós estávamos lá e íamos falar, olha, a candidatura vai neste passo, vamos andar assim, vamos andar assado, e tínhamos a população a ouvir-nos. Pronto, para além da publicação de inúmeros estudos, inúmeras conferências, exposições, o trabalho junto das escolas, da população, fomos passando a mensagem que estava a decorrer. Se bem que havia sempre aquele fatalismo muito, muito nosso, que é, isto não vai dar em nada, não é? Já é aquele fatalismo bem, é português e alentejano. E depois foi garantir o apoio do Estado. A ignorância que havia do figurado de Estremoz nos gabinetes da DGP, da Direção-Geral de Património Cultural, e até na Direção Regional da Cultura do Alentejo, foi assustador. Não é? Pensavam que era um artesanatozinho do Estado Novo. E eu, para desmistificar essa ligação ao Estado Novo, para explicar a história, foi um trabalho árduo, mas foi dando os seus frutos, e eu ganhei os gabinetes. Ganhando os gabinetes certos, como se costuma dizer, é meio caminho andado para o sucesso do processo. E eu só posso dizer bem do Paulo Costa, que é agora o diretor do Museu Nacional de Etnologia, ou da Ana Paula Mendoeira, da Direção Regional da Cultura do Alentejo, da Ana Paz, só tenho a dizer bem. Depois fomos avançando com o estudo, com o apoio dos barristas, e antes de avançarmos, antes de mais, quer dizer, declarámos como património de interesse municipal em 2014 a produção, quer dizer, não fazia sentido darmos o passo para a Unesco sem antes reconhecermos em termos municipais que era um património do nosso interesse para nós desenvolvermos. Pronto, o resto já falei, atividades educativas no museu foi extremamente importante. Aqui uma aluna formada nesta casa, a Isabel, tem tido um trabalho extraordinário e garanto-vos que não há um menino ou menina em Estremoz que não tenha um boneco feito por ele em casa. Ou seja, aprenderam, não foi pela teoria, aprenderam a fazer. Aprendendo a fazer, eles serão os pais e as mães do futuro e conseguem ser eles próprios a explicar no futuro a mais-valia que há em termos identitários do figurado de Estremoz e como se faz. E, portanto, fundamental este trabalho de ação educativa. E, claro, feiras. Também não, portanto, não desprezamos os mais velhos. A Academia Sénior temos uma cadeira chamada Barrística, onde os mais velhos fazem figurado com base na técnica de Estremoz. Obtemos o apoio do Centro Hércules, da Universidade de Évora, na investigação, onde nós quisemos sustentar a teoria de que a técnica do boneco de Estremoz é mesmo desde o século XVII até aos dias de hoje, que é a mesma, e continuamos esse estudo. Ora, depois colocámos no Inventário Nacional, em 2015, esta produção.
que é condição sine qua non para podermos então proceder à inscrição no Unesco. Deu um trabalho imenso, fomos o terceiro elemento a ser lá colocado, um grande apoio do Paulo Costa. É um trabalho, em termos técnicos, exigente, mas depois de estar feito é ótimo e todos vocês têm acesso portanto, a este trabalho. Pronto, apoio na investigação, fundámos um Centro Unesco para a valorização e salvaguarda do boneco de Estremoz, havia que ultrapassar a base política ou administrativa da Câmara e dar possibilidade às forças vivas da terra também se associarem ao processo através deste Centro Unesco que continua a existir. Renovámos a exposição permanente do museu e neste período garantimos o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Cultura. Não foi fácil. E pronto, tivemos a redação, não vale a pena, vamos avançando. A 22 de março de 2016 entregámos na Comissão Nacional do Unesco a candidatura e atravessámos a Europa, atravessámos a Rússia, atravessámos a China, fomos ter à Coreia e a 7 de dezembro de 2017, na ilha de Jeju, obtivemos este reconhecimento para Portugal, portanto é de facto complicado. Eu posso-vos dizer que no dia da sessão 7 candidaturas foram retiradas. Portanto, estarmos lá não estava certo, portanto 7 foram retiradas. É um processo moroso, complicado, mas que deu uma enorme satisfação. Ora, isto não está dado a inscrição na lista representativa e já está, não é? Portanto, temos medidas ligadas a um plano de salvaguarda que temos que executar em 5, 6 anos. Medidas educativas, medidas de valorização e salvaguarda e de publicação, documentação e investigação. Então, por iniciar, temos um encontro de património cultural e material do Alentejo lá e filmar a produção dos 90 bonecos que são a base da nossa produção. Portanto, daqui a 100 anos vai haver, quem for ver como se fazia os bonecos nesta altura, para ver se está tudo correto, pode ver isso. Então, continua, as AECs, todas as escolas do Conselho estão a produzir figurados de Estremoz com o apoio do museu. O Centro Interpretativo, vamos criar um Centro Interpretativo para pensar o presente e o futuro do figurado de Estremoz. A certificação da produção, que nos parece importante, e era isto, eu penso que nós aqui no Alentejo estamos demasiado parados nesta área. É incrível como é que o figurado de Estremoz, a produção, é o primeiro artesanato certificado a sul do Tejo, não é? É a sul do Tejo. Sem certificação surgem as imitações, surge a descaracterização, a certificação é fundamental para mantermos a genuinidade e a autenticidade. Isto não quer dizer que um produtor só possa produzir, depois de ser certificado, aquele tipo de peça. Não, pode produzir vários tipos, mas aquelas que ele produz estão certificadas como portanto, são figurado de Estremoz. Conseguimos também, estamos a acabar um processo árduo, estamos a conseguir, portanto, em termos de denominação de origem geográfica. Podem não acreditar, no dia 7 de dezembro de 2017, em Jeju, estava a ser anunciado que seríamos inscritos, estava uma empresa de vinhos a colocar o processo para ficarem eles com a denominação de origem geográfica e com o nome Boneco de Estremoz. Portanto, o tapete de Arraiolos tem 12 empresas atrás do nome. Portanto, isto é fundamental. Se chama tipo a berinjela, tomem atenção. Portanto, fundamental. E nós tínhamos receio que o figurado começassem a surgir até moldes e as pessoas lhe chamassem bonecos de Estremoz e nós não podíamos fazer nada para impedir que eles lhe chamassem bonecos de Estremoz. E agora já podemos. Agora metemos-lhe um processo em cima. Portanto, isto é de tal maneira que na mesma prateleira não pode estar à venda 2 peças chamadas bonecos de Estremoz, uma que não esteja certificada e outra está. Nem pode-se chamar boneco de Estremoz que nós não deixamos. Portanto, é caro. Só há uma entidade que faz a certificação, que é a ADER certifica, mas é fundamental, e eu lancei aqui o apelo. Eu acho a Sul do Tejo, o primeiro artesanato certificado, acho que já vamos tarde. E temos também, já estou a abusar, né? Portanto, a Rota do Boneco de Estremoz, apoio à investigação, estamos a criar um centro de documentação só para a cerâmica popular e pronto, e já finalizamos um livro. Muito rapidamente, uma análise SWOT, portanto, reconhecimento, portanto, a força, não é? Reconhecimento do trabalho dos artesãos, valorização, a abertura de projetos, que é muito importante, fraquezas, pouca abertura
à transmissão. É de facto, há muito pouca abertura à transmissão. Isto está num circuito demasiado fechado. Ou seja, o que é que se passa? Os artesãos estão a custar passar, portanto, a fazer a transmissão é apenas dentro da família, o que é complicado e nós não conseguimos fazer workshops nem nada. Algum cansaço que já começa a haver, os artesãos não conseguem ter bonecos nas prateleiras e nem todos aderiram à certificação. Há 2 que não quiseram aderir. Depois, nas oportunidades, há mais vendas, há mais reconhecimento externo, mais pretendentes a aprendizes, mas depois os artesãos estão a complicar. E as ameaças, já aconteceu, eu tive conhecimento de um artesão que foi fazer uma ação de formação sobre bonecos extremos e ele nunca tinha feito um boneco na vida. Mas pronto, e então temos que começar a controlar mais isto. E peço desculpa por me ter alongado e obrigado. Bem, já quase boa tarde a todos e é mesmo, já passa da hora do almoço e agradecer aos que ainda cá estão para nos ouvir um pouco. Quero também agradecer o convite ao professor Aldo Passarinho, ao professor Tiago, foi quem nos endereçaram o convite, e Bringel, uma pequena freguesia do Concelho de Beja, estar aqui ao lado de Estremoz, Lolé ou de Óbidos é um orgulho para nós. É sinal que o nosso trabalho está a ser reconhecido. Bem, foi-me pedido para apresentar um projeto, o Chabões no Barro. O Chabões no Barro é um projeto que se realiza em Bringel todos os anos, no último fim de semana de março. Mas o Chabões no Barro não é só um evento. O Chabões no Barro pretende ser o culminar de um ano de trabalho em que pretendemos promover a olaria de Bringel. Porque a olaria de Bringel estava em completo declínio. Quando nós chegamos à Junta de Freguesia, os Chabões no Barro são organizados pela Junta de Freguesia há 5 anos, é os mesmos que nós estamos no Executivo, e estava um oleiro e cansado e a querer desistir da arte porque não havia procura e era uma perca para nós. Nós, ao chegarmos à Junta, o que é que fizemos? Fomos primeiro criar aqui o logotipo, esta logomarca, de Bringel Terras de Barro, em que com os potes de Bringel, com uma cor para cada pote, simbolizando a natureza, os campos verdes de Bringel, o vermelho aqui do escudo, o castanho do barro e o azul da barragem do Pisão, que agora está em torno de Bringel. Bringel, só para fazer também um pequeno enquadramento, é a única vila do Concelho de Beja, está na estrada que liga Bringel, que liga Ferreira a Beja, a antiga estrada que ligava Lisboa a Sevilha, e conta com apenas 1.500 habitantes e tem cerca de 15 hectares. Ou seja, Bringel está dentro do que equivale a 15 campos de futebol. Podem ver que é uma freguesia pequena. Bringel, quando nós partimos e precisávamos de algo que unisse as pessoas, o que é que nós tínhamos em Bringel? Algo identitário, que era a olaria. Havia uma enorme tradição oleira em Bringel, as fábricas de olaria chegaram a Bringel entre o século XV e XVI pelos monges de Cister, que vinham de Alcobaça, e, só para verem bem, nas décadas de 50, 60, existiam cerca de 50 famílias a viver da arte oleira em Bringel. Até se dizia que casa sim, casa não, era uma olaria. Entretanto, inícios dos anos 70, 80, com o aparecimento de novos materiais, muito do plástico, muitas coisas vindo da China, novas técnicas e formas de produção, e também porque a olaria é considerada um trabalho robusto, um trabalho muito duro, tem uma aprendizagem longa. Nós pedimos ao mestre se ele não quer ensinar ninguém, e o mestre diz que demoram 7, 8 anos e depois também não querem passar muito do que sabem para poderem, eles é que ganham o dinheiro.
Mas é assim, resta-nos o António Mestre. E então temos os Sabores no Barro para promover a olaria, como o Hugo disse bem, às vezes é nestas festas, nos eventos, com a mesa cheia, que se fala de olaria, que se fala de tradições e que conseguimos trazer até nós algo mais importante. E então os Sabores no Barro pretende-se promover o território de Berinjela, aliando a fileira do barro, à gastronomia e ao canto alentejano, que também já é património cultural e material da Unesco. Com a promoção da gastronomia, criamos uma tenda dos sabores, em que existem diversas tasquinhas que valorizam os comeres no barro. Estas tasquinhas são exploradas por as associações locais. Já nos apareceram alguns restaurantes da cidade e até de Estremoz a quererem estar a vender nas tasquinhas dos Sabores no Barro, mas nós, como forma de unir a população em torno deste evento, só aceitamos inscrições de associações locais e eles é que produzem em panelas de barro, como aqui está, e servem sempre em louça de barro. Os Sabores no Barro, a entrada é gratuita, a única coisa que nós exigimos é que para poderem comer têm que adquirir um prato alusivo aos Sabores no Barro para saborearem no barro. Temos a promoção do canto alentejano, com um espaço dedicado às embaixadas das modas, que por lá passam durante 3 dias diversos grupos corais e instrumentais, onde o canto está em destaque e está quase sempre cheio. Temos o principal, que é a promoção da olaria, num espaço que é as Terras de Barro, em que temos diversos ateliês de olaria, temos exposições e venda de artesanato, temos o barro, sempre em primeiro lugar, temos também, normalmente, os mosaicos de alcaria, também lá marcam presença, temos artesãos não só de Berinjela, temos de Viana do Alentejo, Vidigueira, de outros locais que marcam presença. E depois criamos uma série de eventos paralelos para também trazer outras pessoas até Berinjela, sob outros pretextos. Temos o Congresso dos Oleiros do Sul, um concurso de cantarinhas de Berinjela, uma demonstração de show cooking, de cozinha em louça de barro, temos passeios pedestres, trails com corridas, maratonas, temos passeios TT de jipes, concursos, exposições de fotografia e provas de vinho. O Congresso dos Oleiros do Sul é o ponto forte e é onde se escuta a olaria, que pretende ser um encontro de oleiros, ceramistas, artesãos, estudantes, técnicos da área da promoção de produtos artesanais e todos os interessados nos trabalhos do barro. Nós aqui procuramos ir beber com os melhores e vamos conhecendo pessoas de todo o país e vamos tentar trazê-los a estes congressos. E aqui ao meu lado o homem de Estremoz, que foi ao primeiro congresso logo, a Noémia Cruz, também de Estremoz, e também trabalha cá em Beja, o Albo e o Ricardo, que são do projeto TASA. Ali temos a diretora do Museu da Olaria de Barcelos, também já nos visitou. Aqui temos o Duro e o que é cá de Beja, o professor o Heitor Figueiredo, do Portugal Gifts. Também tiveram lá com uma exposição que ainda há poucos dias estive no Oceanário com o meu filho e lá está em exposição o Portugal Gifts. Cá está novamente o Heitor Figueiredo. Temos também a professora de Montemor, das oficinas do convento, e aqui o professor Zé Luís, do Sencal, que também está, e estávamos a falar da certificação, já cá estivemos também o diretor do CEART a falar sobre a importância da certificação e deles próprios pedirem, o Fernando Gaspar, de terem a carteira de artesão, porque só o nosso mestre é que tinha a carteira de artesão. Aqui está o primeiro Congresso de Oleiros do Sul, em 2015, em que temos cá, logo a abrir, o professor Florival Baioa, da Associação de Defesa do Património de Beja, que tem sido um parceiro sempre ao nosso lado desde o primeiro ano, e cá temos o guerreiro do Museu Municipal de Estremoz.
Dos eventos paralelos, cá temos as cantarinhas de berinjela. Nós oferecemos uma cantarinha às escolas de berinjela, às associações locais, para decorarem como queiram, puxando pela criatividade. Cá está sempre a criatividade. E em que depois os congressistas é que vão votar na melhor, e depois têm um pequeno subsídio também para as motivar a participar, e depois fazemos até algumas exposições itinerantes com estas cantarinhas. Depois, muito importante para os Sabores no Barro e para o seu conhecimento lá fora, é os embaixadores. Nós temos o António Zambus, que é o nosso embaixador desde o primeiro ano, e sempre que pode e que o trabalho deixa estar por Portugal, ele marca presença nos Sabores no Barro, traz os amigos. Aqui temos o Ricardo Ribeiro, com alguns quilos a mais na altura, e também embaixadores, o nosso Buba Espinho e o António Cacheiro, dois homens do canto, que, como podem ver, vestem a pele do barro e vão mesmo com a alma cheia de barro para casa, e é assim que se promove os Sabores no Barro. E depois, outros embaixadores, que são estes homens, o nosso António Mestre, que é o único que se mantém em atividade, mas depois conseguimos buscar estes que estavam reformados para vir trabalhar e tentar passar para os mais novos a arte. Tem mais tempo. O nosso mestre, agora com o vinho da talha em candidatura a património imaterial, diz-me que não tem mãos a medir e o trabalho é muito. Mas depois temos aqui o Sr. Bernardino, este senhor, o Cabacinho, infelizmente já faleceu entretanto, mas que têm tempo para ensinar os mais novos, irem às escolas e ensinarem esta arte. Nós já fizemos também alguns cursos de formação com o IFP, em pós-laboral, cursos de pouca duração, com o António Mestre. Para quê? Para que os professores, os educadores, possam aprender um pouco desta arte, para depois, nas escolas, nas atividades que têm, possam ensinar um pouco às crianças, e elas depois irem de vez em quando visitar o mestre e aprenderem um pouco mais. E depois, muito importante para os sucessos dos Sabores no Barro, é a divulgação. Temos tido a sorte de ter muitas vezes as televisões, a RTP, a SIC, as rádios locais. Depois temos também um site sempre, e depois temos algo que agora está na berra, que é as fake news. Isto é uma fake news, isso é gente que se chamava na altura uma sátira, em que, quando instalou a polémica do busto do Ronaldo, nós publicamos se o busto do Ronaldo tivesse sido feito em berinjela, poderia ter ficado assim. E, ao mesmo tempo, convidávamos a visitar os Sabores no Barro, que era de 7 a 9 de abril, e, como podem ver, o alcance, 5.127 partilhas. Ou seja, houve pessoas que ficaram a ouvir falar dos Sabores no Barro por esta brincadeira, e nós temos, e eu aqui na ESE, em Teorias da Comunicação, aprendi a força das redes sociais, do Facebook, e aproveitar para divulgar com vários pormenores. Mas no ano a seguir fizemos um com a Madonna, que ia estar em berinjela com o mestre, também chegou à rádio comercial, a vários locais, e o que importa aqui é também falarem de nós. A olaria atualmente em berinjela, e com este trabalho, estão a ter um novo impulso, cá está com a formação, e estamos a ser novamente convidados para participar em certames da especialidade, e a olaria, o fabrico do tijolo de burro, a produção de pequenas peças em molde, começam novamente a ser vendidas e muito procuradas em berinjela. Nós, só uma parte, quando chegamos à junta de freguesia, o senhor que faz, o José Manuel Parreira, faz o trabalho em tijolo de burro, queria desistir porque não vendia nada, mas nós levávamos para o Vibeja, para os Patrimónios do Sul, para a Rural Beja, para Viana do Alentejo, para São Pedro do Corval, para ele promover, e deixava lá o cartão. O que é certo agora, também com o surgimento do vinho da talha em força, as adegas têm que ser todas revestidas a barro. E então ele vende muita tijoleira e muito tijolo de burro. E ele diz-me: Vítor, eu estava parado, neste momento faço 40 mil peças por ano, se pudesse fazer 3, 4 vezes mais, vendia tudo, porque o barro também está na moda. Cá está, marquem na vossa agenda, Sabores no Barro, 29, 30 e 31, 2019. Quem ainda não visitou, visite.
serão bem-vindos, certamente. Ainda hoje, só para terminar, este ano ainda estamos em negociações. A olaria, para ver a importância que voltou a ter em Berinjela, nós hoje em Berinjela estamos com uma visita, chegaram às 9 horas, são uma excursão com 50 utentes de uma universidade sénior de Benfica, em Lisboa, que vieram fazer um passeio pedestre por Berinjela, e da parte da tarde vão visitar a olaria, vão visitar o Zuca, que agora abriu também uma loja de artesanato, mesmo à entrada de Berinjela, e vêm conhecer um pouco mais da história de Berinjela e da sua olaria. Portanto, nós temos a nossa identidade, tínhamos cá tudo, foi ir buscar, as pessoas estão à procura novamente, e já sabem, 29, 30 e 31 de março, visitem Berinjela e visitem os Sabores no Barro. Muito obrigado. Bom, eu não sei se há perguntas, senão eu podia avançar um bocadinho em algumas questões que também gostaria de partilhar convosco. Enquanto vocês pensam nas vossas perguntas, pode ser? De facto, muito obrigada pelas partilhas, porque deu para perceber aqui várias dimensões que estão associadas a esta questão da criatividade, do património e dos territórios criativos, que às vezes também podem levar para tudo agora é criativo, tudo agora está na moda ser criativo e, portanto, há alguma coisa que se perde nessas interpretações abusivas dessa palavra. E aqui nós conseguimos perceber que há dimensões que têm que estar associadas, desde logo a vontade política, aqui que o Vítor passou, e também ao nível do património da Unesco acontece, e ao nível das câmaras, quer de Lolé, quer de Óbidos, a esta vontade política aliada a um esforço imenso e de valorizar também técnico, não é? Que faz com que as propostas não sejam propostas vazias de sentido e que sejam mesmo credenciadas e validadas naquilo que é o património, de facto, das populações que habitam naqueles territórios. Por outro lado, também há outra dimensão que me parece muito bem espelhada nos vossos exemplos, que é a ligação, quer à educação, desde as idades mais jovens, a partilha efetiva, quer o trabalho da Isabel ao nível do serviço educativo, quer o trabalho com as escolas, aqui também, e no caso de Óbidos também, não é? Essa ligação, que é percebermos desde o início que isso pode ser trabalhado e não é uma coisa que cai de cima, mas que é partilhada e é, de alguma forma, vivenciada pelas gerações mais novas que depois vão passando o seu testemunho. E depois o resto também me pareceu que é a ligação à produção científica, onde há, no fundo, trabalho e reflexão feita e também, no fundo, preservação do património credenciada que passa a ser possível de ser consultada na atualidade e no futuro. Outra questão ainda que me parece muito importante é esta matriz que também está associada à preservação do património e que neste caso concreto do ano 2018 ganha ainda mais destaque, não é? Por causa de ser o ano do património, que é a questão da raridade. De facto, há aqui algumas práticas que poderiam desaparecer por completo e interessa preservá-las. O reconhecimento, e aqui tocou-se num aspecto muito importante que é quer a experiência com o património da humanidade, quer as outras experiências partilhadas, revelam uma tendência crescente, penso eu, também para a valorização social, que falou daquilo que é a produção popular e, portanto, também acrescenta alguma matriz presente nas políticas culturais deste país, nem sempre conseguida, que é a democratização da cultura, não é? Passamos não só a validar aquilo que é erudito e bonito e que pode ser visto, mas também a gostar daquilo que nós, povo e produção popular, que também é erudita, eu acho, mas pronto, mas que não tem esse selo, passa a ser também reconhecido enquanto tal. Portanto, há aqui um acréscimo de valor e isto faz-me pensar, então, quando nós falamos de indústrias criativas, não estamos só a falar do valor económico. Não é? Interessa, de facto, promover, interessa que as pessoas sejam empreendedoras e criem o seu trabalho e ainda deem a possibilidade de outros beneficiarem economicamente disso, mas há este valor que eu acho que é um valor que nas sociedades de consumo perdoem-me ser um bocadinho velha do Restelo, mas eu acho que se está a perder um bocadinho, que é o valor cultural da proposta, a valorização social, não só também associada às questões de inclusão social, etc., que vocês falaram. Portanto, eu acho que assim, rapidamente, e
porque está toda a gente cheia de fome e quando as necessidades básicas não estão satisfeitas é difícil pensar. Eu agora deixava espaço para uma pergunta, 2, 3, as que vocês quiserem, que possam vir de vocês ou de vocês. Não sei. Ninguém quer colocar uma questão? Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Não? Pode dizer que aprendi imenso, já conheci o projeto aqui. Já conheci o projeto de Brinjel, muito bem, tem sido um trabalho fantástico, com poucos recursos. É importante também salientar isto, com poucos recursos e que tem sido fantástico. Dobby desconheço, a minha esposa é das Caldas e eu conheço aí os projetos e, de facto, a componente empresarial é sempre importante porque se não dá rentabilidade, morre. Se não dá rentabilidade, morre. E tem que dar rentabilidade, senão morre. E o capitalismo também tem esta coisa boa, a necessidade e a procura incentiva a que a transmissão do elemento seja feita, ou seja, mais aprendizes, mais pessoas com potencialidade para um dia se individualizarem, autonomizarem, ser elas próprias produtoras. Não é? Aqui no Alentejo há esta situação, as pessoas querem render tudo só para eles, aqui na Olaria está-se a passar isso, no caso do figurado da transmissão, que tem sido muito familiar, muito em segredo, tem sido complicado, até a própria Isabel para aprender a fazer o figurado de extremos para trabalhar foi muito, muito difícil. Mas as coisas estão-se a abrir, portanto está a ser diferente e de facto acreditamos portanto, que a transmissão será mais facilitada. Mas é importante, o valor cultural obviamente é essencial, mas se não dá rendimento, se não há rendimento, fechava, como era a questão lá do Tijolo, não é? Ou estas atividades todas que eles aliam à modernidade para conseguir sobreviver e não há outra forma. E depois as questões ambientais que hoje em dia estão... O barro, os cestos... Não há nada mais, portanto, mais ligado ao ambiente do que isto. E apostando, e acreditamos que o barro, os cestos, todos estes materiais nobres vindos da natureza, estão a ser reequacionados novamente. A era do plástico, o plastoceno, está a acabar. Temos de ter noção disso. O plastoceno está-se a acabar. Esta era do plástico vai acabar em muito breve porque é insustentável. E estes produtos vindos da terra, que são biodegradáveis por natureza, vão ter novamente um lugar importante. Se estas indústrias sobreviverem, entretanto, são as indústrias do futuro.